Irmãos, vamos caminhar mais um pouquinho em Hebreus hoje. Hebreus 11. Nós estamos nos versículos 11 e 12. Estamos nesses dois versículos aqui. Já caminhamos um pedacinho já em Hebreus, capítulo 11. Hebreus tem 13 capítulos, então logo termina o livro todo, né? Não vai demorar tanto assim para acabar. Mais uns 2 ou 3 anos, mais ou menos. Isso é bullying. Isso é proibido, hein? Bom, então Hebreus 11, 11 e 12... Eu vou ler aqui para vocês lembrarem da divisão que eu fiz, né? Eu fiz uma divisãozinha para a gente, cada divisão com um título que é uma liçãozinha extraída do versículo. Então tem uma liçãozinha extraída do 11 e uma liçãozinha extraída do 12. Então fala assim o 11: pela fé também a própria Sara recebeu poder para ser mãe, não obstante o avançado de sua idade, pois teve por fiel aquele que lhe havia feito a promessa. Então nós estudamos esse versículo na semana retrasada, não foi? Retrasada, acho que foi. E nós demos um título para isso, enunciamos uma liçãozinha a partir desse versículo. Nós dissemos que a fé precede a dádiva de poder. Então, pela fé também a própria Sara recebeu poder para ser mãe. Aqui a dádiva de poder, não é poder, que o pessoal fala muito de todo mundo empoderado, não é isso? Mas aqui ela recebeu poder para ser mãe, ou seja, ela foi capacitada, apesar do avançado da sua idade, Deus concedeu isso a ela. E Deus concedeu isso a ela porque ela creu naquele que havia feito a promessa. Ela pensou, aquele que fez a promessa não mente. E se ele prometeu que eu teria um filho, eu vou ter, mesmo sendo uma velhinha. Aqui nós dissemos também que existe um probleminha de tradução, lembram? Quem lembra do probleminha de tradução? Lembra que eu falei? Aqui há uma grande possibilidade de, na verdade, ali onde fala pela fé também a própria Sara, é bem possível que ali seja isso aqui, a própria Sara, pode ser que seja o que a gente chamou de um dativo de companhia. Como seria um dativo? Como seria a tradução de um dativo de companhia? Seria assim, pela fé também, com a própria Sara. Quem com a própria Sara? Abraão, que é mencionado no versículo anterior. Mostra lá, Ronaldo, o versículo anterior. Olha lá, falando aí, antes ainda. Olha lá, pela fé, Abraão, quando chamado, obedeceu, e vem toda a história. Aí chegamos no 11, volta para o 11, pela fé também, Abraão, né, subentendido, com a própria Sara, recebeu poder, aí não seria receber o poder para ser mãe, isso aí é uma tradução que a gente chama de tradução por correspondência dinâmica, quando o tradutor ele tenta explicar a expressão. Porque a expressão, vocês devem se lembrar que eu já expliquei, a expressão significa assim, pela fé, com a própria Sara, e aí vem, recebeu poder para semear a semente. Ok? Só que isso, na nossa língua, não faz muito sentido. Dá para imaginar o que significa, né? Mas não é uma expressão comum. Abraão recebeu poder para semear a semente. O que significa isso? Ele recebeu poder para engravidá-la. É por isso que não faz muito sentido Sara ser o sujeito da frase. Porque a mulher, ela não semeia a semente numa relação sexual. Quem semeia a semente numa relação sexual é o homem. Mas aqui o que aconteceu? Eles traduziram assim, em vez de com a própria Sara, traduziram a própria Sara recebeu poder para ser mãe. Pegaram a expressão recebeu poder para semear a semente
e colocaram desse jeito, para ser mãe, explicaram a expressão. Só que, a meu ver, não ficou legal essa tradução aqui. Mas tem outras traduções melhores, não tem? Vocês apontaram aí na semana passada, a NVI, olha lá. Isso então, a NVI é uma tradução que é mais primorosa, mais cuidadosa nesse aspecto. Então, agora note bem, mas então que tradução que eu vou querer? Não sei ler grego. Todas as traduções têm problemas e têm virtudes, todas. O ideal é que todo crente aprenda grego koiné. Isso é o certo. Todo crente fazer um curso de grego para poder, na dúvida, dar uma olhadinha lá. Mas nem todo mundo pode, né? E também nem todo mundo quer. Mas assim, o que ajuda muito, que pode ajudar muito, quando você quer fazer uma leitura da Bíblia, sem tanta intervenção de preferências de tradutores, você pode comprar comentários exegéticos. E não custa caro. Você compra um comentário exegético de Hebreus, por exemplo, vai custar R$60 mais ou menos. Mas é um livro que você vai usar por meses e meses. E ali vai estar explicado. Se for um comentário exegético. Se for comentário devocional, eu não compraria. Comentário devocional, esse negócio aí, é legalzinho, mas é tudo aguinha com açúcar. O bom é o exegético. Então você vê lá, comentário exegético da carta aos Hebreus. Aí sim, aí ele vai explicar essas expressões e vai colocar a palavrinha grega, vai explicar o significado dela, vai mostrar as variantes, as possibilidades de tradução. Aí sim, aí é legal. Mas não tem devocionalzinha, né? Olha, agora você tem que olhar para o seu lado. Não, dessas bobagens. Né? É um comentário exegético. Né? É para você conhecer o que o texto está dizendo. E aí você, a partir daí, você faz a aplicação usando o que está lá. Sem ser levado a isso, né? Mas você próprio, vendo o significado, se falar, disso aqui dá para tirar essas conclusões práticas, né? Então isso que é interessante, tá bom? Mas aprendemos isso aí, vimos, né, que ela recebeu esse poder, né? Ou ele, né, melhor, ele, né? Ele com ela, né? Recebeu esse poder para semear a semente. Ou seja, ele era um velhinho, ele tinha 100 anos, ele não tinha forças físicas, não tinha condições de ter relações sexuais, ele já era um homem impotente, ele não podia ter relações sexuais nessa idade. Ela também não podia engravidar, ela não era fértil mais, com 90 anos, mas eles creram na promessa. Deus prometeu. E eles disseram, então vai acontecer um milagre. E é um milagre mesmo, é um milagre mesmo. E ele a engravidou. Ele semeou a semente. E essa semente brotou. E nasceu Isaac, o filho da promessa. E filho da velhice também, né? É filho da promessa e da velhice. E nasceu Isaac e deu continuidade à linhagem escolhida. Que é importante porque, temos aprendido em Gênesis, é importante porque essa linhagem vai desembocar na formação de um povo. Que povo? Israel, os judeus. E o que nós vamos aprender no futuro? A salvação vem dos judeus. Jesus falou isso. A salvação vem dos judeus. Então era importante formar esse povo, porque a salvação viria dele. Jesus nasceria entre o povo judeu e realizaria sua obra salvadora. Então nós vimos isso aí naquela ocasião, vimos o versículo 11, né, e discutimos aí, os irmãos participaram, tudo mais, e não chegamos no versículo 12. Mas eu quero aqui, antes de passar para o versículo 12, eu quero só mostrar um texto para vocês ligado a isso aqui, que é o texto de Romanos 4, 18 a 25. Esse texto de Romanos 4, 18 a 25 é um texto ligado a essa história. A história de Abraão, o patriarca da nação de Israel, o pai da fé. Abraão é o pai da fé. Abraão é o pai de todos os que têm fé, tanto judeus quanto gentios. A Bíblia o chama assim. Ele é o pai de todos os que têm fé, tanto judeus quanto gentios. Então veja aí. Por que ele é chamado assim? Porque ele é o pai de todos os que têm fé, tanto judeus como gentios. Porque os que têm fé recebem a herança dele, a herança prometida a ele. Então são como que herdeiros, descendentes dele.
Então, por isso, são chamados de filhos de Abraão, todos que têm fé. Bom, vamos ver aqui, ó. Olha aqui, 4:18. Veja aí a leitura aí. É um texto paralelo, tá bom? É um texto que fala de um assunto semelhante. Olha só. Pela fé não. O que é isso aqui? Romanos, né? Aqui é Romanos, né, Ronaldo? Então, é do 18 até o 25, tá certo aí? Então tá. Então não é pela fé, estou confundindo tudo. Então, aqui, Abraão, esperando contra a esperança, creu. Por que esperando contra a esperança? Porque não fazia sentido a esperança. Ele esperava algo que não dava para esperar. Por isso, esperando contra a esperança. Ele esperava algo que não dava para esperar, ser pai. Ele creu para vir a ser pai de muitas nações, segundo lhe fora dito, assim será a tua descendência. E sem enfraquecer na fé, embora levasse em conta o seu próprio corpo amortecido. Olha, preste atenção nessa palavrinha aqui, ó. Amortecido. Porque essa palavrinha vai aparecer no versículo 12. E o que é amortecido? É só você tirar o A e o cido. O que vira? Morte. É um corpo que está morto. Morto. Esse é o sentido aqui. A expressão corpo amortecido, ou como veremos em Hebreus, falando que ele estava já amortecido, é uma espécie de eufemismo para impotência sexual. É isso. Então é interessante que a Bíblia trata desses assuntos com muita naturalidade. Você comenta isso lá fora, o pessoal acha engraçadinho, né? Piadinha, ridículo, o pessoal imaturo. Que gente imatura, acho que tem a cabeça aberta, mas é um bando de tonto. Né? Que bobagem. Essa é uma realidade que as pessoas idosas enfrentam. E às vezes até pessoas novas enfrentam. Isso envolve sofrimento. Porque a sexualidade foi dada para a nossa felicidade, para a nossa realização. Então, quando isso acontece com uma pessoa nova, isso é muito triste. A pessoa tem que se cuidar, tem que procurar tratamentos e tudo mais. Mas aqui no caso não era isso, era uma pessoa idosa. E ele estava com o seu corpo amortecido. É um eufemismo que a Bíblia usa com muita naturalidade para mostrar um problema pelo qual todo homem vai passar um dia, que é a impotência sexual. Ele vai passar por isso um dia. E a Bíblia vê isso com naturalidade. Não tem piadinha aqui, gracejos, nada disso. Isso é uma realidade para a qual as pessoas caminham. E Abraão enfrentou isso, levando em conta o próprio corpo amortecido, sendo já de 100 anos. Gente, imagine isso. Um homem de 100 anos de idade. Né? E a idade avançada de Sara, também 90 anos de idade. Olha o que acontece. Olha como o texto é bem parecido com Hebreus. Ele não duvidou. Como é que quem duvida o que é? Olha aqui, ó. Ele não duvidou por incredulidade. Aqui a incredulidade é a fonte da dúvida, né? Ele não duvidou com base na incredulidade, porque a dúvida, ela é baseada na incredulidade. Eu não creio, o que vai acontecer? Eu vou duvidar. Ele não duvidou com base na incredulidade, se escorando na incredulidade. Não duvidou da promessa de Deus, mas pela fé, olha aqui, ó, se fortaleceu. O que é isso aqui? É o que o autor de Hebreus fala. Ele recebeu força. E dando glória a Deus. Continua aí. Estando plenamente convicto de que ele, Deus, era poderoso para cumprir o que prometera. Pelo que isso lhe foi também imputado para a justiça. É interessante anotar isso aqui. Aqui, nesse ponto, o autor aqui, o apóstolo Paulo, ele começa já a extrair disso um princípio importante para nós. Porque o apóstolo Paulo, ele, diferente do autor de Hebreus, que fala ali sobre a fé do crente, o crente perseverar na fé e tudo mais, aqui o apóstolo Paulo usa tudo isso para falar sobre a fé que salva, a fé salvadora. Como é que alguém
é salvo. Ele começa a usar essa história para inserir esse conceito, para transmitir esse conceito. Ele fala, olha, ele creu, pelo que isso lhe foi também imputado para a justiça. O que é imputado? Atribuído. Então, o que ele está dizendo aqui? Ele está começando a formular um princípio teológico. Que princípio teológico é esse? É o seguinte, olha, para alguém ser justo diante de Deus, é necessário que a pessoa tenha o quê? Tenha o quê? Está lá em cima. Fé. Como alguém, aqui lhe foi imputado, atribuído para a justiça. Deus atribuiu justiça a Abraão. Abraão foi visto por Deus como homem justo. Ok? E sem isso não dá para ser salvo. Os injustos não herdam o reino dos céus. Os injustos não herdam o reino de Deus. Abraão foi considerado por Deus justo. Deus atribuiu justiça a ele. Olhou para ele e falou assim, esse homem é justo. Eu considero esse homem justo, eu atribuo justiça, retidão a ele. Como? Por quê? Porque ele creu. A imputação da justiça é pela fé. Esse é um princípio importante. Como é que eu me torno justo diante de Deus? Pela fé. Esse é o princípio presente aqui. Eu me torno justo diante de Deus dando dinheiro na igreja? Não. E se eu der todo o meu dinheiro? Não. Mas aí eu vou para o céu, não vou? Não? Se eu vender minha casa, meu carro, minha weekend 93, não vou, e der tudo para a igreja. Deus não olha para mim e fala, nossa, esse homem é justo. Não? Não. E se eu ajudar os pobres? Entregar minha vida para servir os pobres? Olha, eu vender tudo e dar tudo para os pobres ali, ajudá-los. Aí sim, não é, vocês não acham? Ele é um homem justo. Olha, Deus olha para mim e fala, esse homem é justo, esse homem realmente está salvo. Sim ou não? Não. A gente pode até achar estranho, né? Nossa, mas alguém que faz todas essas coisas, não é? Não. De acordo com o apóstolo Paulo, aqui na carta aos Romanos, ele começa já no capítulo 4, é o comecinho da carta. Ele começa no capítulo 4 já a tentar incutir na nossa cabeça um princípio importante que sempre vai ser esquecido pelas pessoas. Se a gente não bater nessa tecla, as pessoas esquecem. Que princípio é esse? O homem é considerado justo por Deus somente pela fé. Quando ele crê, Deus olha e fala, ele é justo. Então, esse princípio na Bíblia, no Novo Testamento, é intocável. Por que você acha que você vai para o céu? Porque eu creio em Deus e no seu Cristo. Eu creio, eu sou salvo pela fé. Essa é a resposta da pessoa que entendeu o Evangelho. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. É a fé. Vamos ver o restante. Olha aqui, olha aqui, olha isso. E não somente por causa dele está escrito que lhe foi levado em conta. Ou seja, o que Gênesis fala não foi escrito só por causa dele, mas também por nossa causa. Pode subir um pouco. Posto que a nós, igualmente, nos será imputado. Imputado o quê? O que nos será imputado? A justiça. A nós, igualmente, como no caso dele, nos será imputado, a saber, a nós que cremos naquele que ressuscitou dentre os mortos, a Jesus, nosso Senhor.
Nós cremos nisso. Cremos nessas coisas. Olha como ele termina. O qual foi entregue por causa das nossas transgressões e ressuscitou por causa da nossa justificação. Então, a quem é imputada a justiça? Aqueles que creem naquele que ressuscitou Jesus nosso Senhor. Aqueles que creem naquele que entregou Jesus para morrer por nossas transgressões e ressuscitou Jesus para a nossa justificação. Quem crê nessas coisas é salvo. Essa que é a pessoa que é salva. É a pessoa que crê nessas coisas. Então, o apóstolo Paulo pegou a história de Abraão e ele tirou um princípio eterno dela. Olha, Abraão foi considerado justo porque ele creu em Deus. E conosco é assim também. Só que Abraão, ele creu em Deus no sentido de que Deus iria dar uma descendência para ele. Ele creu nisso. Não tinha a história da redenção ainda. Não tinha a história de Jesus morrendo na cruz. Essas coisas não tinham acontecido ainda. Não tinha como ele crer nisso. Não tinha acontecido ainda. Mas Paulo faz um paralelo. Ele fala, mas nós também somos como ele. Porque nós cremos nesse Deus que enviou o seu Filho. Nesse Cristo que morreu por nós, que ressuscitou. Nós cremos nisso. Então nós também somos justificados como Abraão foi. Ok? Então esse texto é um texto paralelo, que nos ajuda a compreender esse princípio. Tudo bem? Todo mundo entendeu? Quem não entendeu? Pode. Pode fazer. Se eu souber responder, se eu não souber, aí o Nicolas responde. Por exemplo, Abraão teve um filho com 100 anos. Sara tinha 90. Abraão morreu velho, com 170 e poucos anos, 175. Jacó morreu, que eu acho que com 180, outro morreu. José com 140 e pouco. Sim. E Noé com 900 e pouco. É uma idade muito louca, né? Porque a gente fica pensando. Noé era velho com 900 e pouco. Então aí Abraão parece jovem junto de Noé, né? Tipo, um menino, né? Essas idades sempre ficam emboladinhas na minha cabeça, porque eu falo, o cara que vive 900 e poucos anos é considerado um idoso, morreu. Né? No caso aí de Abraão, com 100 anos que teve o filho, é visto a idade. É considerado idoso para a época dele. Então, mas entre Noé, entre Abraão. Há um grande tempo. Houve uma queda muito grande. Então, mas essa idade é exagerada? Não, é assim mesmo. Viveu 900 É. Na Bíblia, quando é uma figura de linguagem, fica claro que é uma figura de linguagem. A Bíblia deixa claro que é figura de linguagem. Quando ela fala viveu tanto tempo e morreu, então não há razão nenhuma para dizer não é todo esse tempo. E a contagem é do ano judaico, de 360 dias. Então viviam tudo isso mesmo. É que as condições eram outras, eram bem diferentes, né? A gente pensar que a pessoa vive, por exemplo, 90 anos já é uma pessoa muito idosa. E o cara morre com 170. Mas estamos falando de uma realidade diferente, um clima diferente, um sol diferente, um ar diferente, uma água diferente, uma terra diferente, uma comida diferente. É algo muito diferente das realidades de hoje. Eu achava que era uma contagem, Não. uma coisa metafórica. Não. Quando é metáfora, fica claro. É que a gente assusta, né? Nossa, tanto tempo assim. Né? Mas assim, existe um declínio bem rápido também. Depois do dilúvio, antes do dilúvio, as pessoas viviam centenas de anos. Depois do dilúvio, aconteceu alguma coisa na atmosfera, foi um cataclisma de proporções cósmicas, né? Então mudou muita coisa depois do dilúvio e as idades das pessoas caiu bastante. Não é de Noé, porque Noé viveu depois. Não, sim, mas ele é pré-diluviano, né? Viveu no período pré-diluviano. Então, mas depois disso já começa a decair bastante. Mas as idades são aquelas. São aquelas mesmas. Aquelas mesmas. O que eu falei que parece morrer? Pegando o período de curiosidade, a esposa Quetúria de Abraão foi depois da morte de Sara, depois que ele passou por um período de impotência e ficou. Eu não me lembro agora, Simone. Não lembro agora. Foi? Não lembro agora. Né? Então é isso. Agora, é aquela história, não sabemos, né, se Deus o fortaleceu de modo permanente. Isso que renovou ele. Renovou ele de forma permanente, né? Pode ser. Fernando. Eu não entendi muito bem a conexão no versículo 23 lá de Romanos. Volta lá para o 23. Volta para Romanos 3, 23. A conexão
23 com os versículos anteriores? É porque ele fala o seguinte, que Abraão foi considerado justo porque creu. E isso foi escrito a respeito dele, descrevendo a ele. Mas isso não apenas o descreve, isso descreve a nós também. Porque nós também somos justificados porque cremos. Essa é a conexão. Abraão creu e foi justificado. E Paulo fala, olha, isso foi escrito a respeito dele, mas isso não está ligado somente a ele, está ligado a nós também. Por quê? Porque nós também cremos e por isso somos justificados, como ele foi, porque creu. Então existe essa conexão entre nós e Abraão. Tá bom? Essa é a conexãozinha que tem aí no versículo 23. Tá bom? Ok, todo mundo entendeu esse pedacinho? É importante lembrar desse princípio. A salvação é pela fé. Ah, pastor, mas e as obras que a gente realiza? Não vale nada? As obras são resultado da pessoa que foi transformada pela fé. Então lembra disso. É o beabá do Evangelho. É o beabá. O que acontece? Quando eu creio em Cristo, duas coisas acontecem comigo. O que é crer em Cristo? É confiar nele como único e suficiente Salvador. Eu confio. Só Cristo é o meu Salvador, minha vida é dele, eu confio nele só. Ah, é? Então você é um crente. Você confia nas suas boas obras? Não, eu não confio. Você confia na sua religiosidade? Não, eu não confio. Você confia nos seus atos de justiça? Não, eu não confio. Eu confio só em Jesus, ele é meu único Salvador, só. Não confio na igreja, não confio em obedecer os mandamentos. Não, eu creio que é só pela fé em Jesus que eu sou salvo. Ok, então ele é meu único e suficiente Salvador. Ok, então você é um crente. Legal. Quando você crê em Jesus, duas coisas acontecem com você. Primeiro, você é justificado, é o que acontece aqui. O que é justificado? Deus atribui justiça a você. Você é perdoado dos seus pecados e considerado justo diante de Deus. Porque você creu. Esse é o primeiro efeito da fé que salva. A fé que salva faz isso aqui que Romanos fala. Você crê em Cristo, você recebe a justificação, o perdão de pecados, Deus olha para você e fala, esse homem é um homem justo, eu atribuí justiça a ele, ele é inocente, ele é juridicamente inocente, não há culpa nele, ele é justo. Esse é o primeiro efeito. Qual é o segundo efeito da fé salvadora? Além dela justificar, a fé salvadora transforma a pessoa. Ela vira outra pessoa. Não é mais a mesma. Ela muda. Ela muda a sua cabeça, seu modo de pensar. Ela não enxerga mais a vida como ela enxergava antes. Ela muda os seus prazeres. Antes ela se orgulhava de algumas coisas, agora ela tem vergonha daquilo. Antes ela fazia algumas coisas, ela se gabava do que ela fazia. Agora ela lembra, ela tem vergonha. Ela chora de vergonha quando ela lembra do que ela fazia. Ela muda, a cabeça dela muda, o coração dela muda. E isso afeta de tal forma que a vida dela, que ela para de se comportar daquelas maneiras. Ela não fala mais como ela falava antes, o vocabulário dela muda. Olha, e não é legalismo, até o jeito de vestir dela. Se ela usava um modo de vestir escandaloso, sensual, ela não sente mais prazer nisso. Ela muda, a cabeça dela muda. O apóstolo Paulo fala, se alguém está em Cristo, é nova criação. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. A fé, não é que a igreja vai lá e você tem que obedecer. Não acontece isso, não nas igrejas verdadeiras. Não tem a listinha de coisa que pode e que não pode. Não é isso. Não tem a listinha lá, pode isso, não pode isso, pode isso. Não é nada disso, isso não é cristianismo, isso é legalismo. O que acontece é que a mente dela, o coração dela é transformado. E ela fala, eu não quero mais isso. Eu não sinto mais prazer nisso. Eu não sou mais essa pessoa. Eu nasci de novo. As coisas velhas passaram, tudo é novo agora para mim. Ela é outra pessoa. Por isso que a Bíblia fala que a pessoa nasce de novo. É o novo nascimento. Por isso que eu estava para vocês agora aqui, falei para o Robson lá, né? Nascer de novo, é isso. Ela nasceu de novo, ela é outra pessoa. Ela tinha um modo de vida, um modo de pensar, agora mudou tudo, é uma nova criatura, nasceu de novo. Então, ela faz boas obras? Faz. Mas por quê? Para ser salva? Não. Ela faz boas obras porque ela é salva.
Porque ela foi transformada. Então, é importante observar essas coisas. A fé salvadora, ela traz o perdão e a justificação. Justificação é perdão. Considerar justo é considerar sem culpa, é perdão. E ela traz transformação. Vocês já viram crentes que parecem ateus, vivendo como de qualquer jeito? Já viram isso? Isso é crente falso. Crente falso é assim. O verdadeiro, ele é perdoado e transformado. As duas coisas. Se ele não mostra transformação, tem algo errado aí. Porque a fé que salva, ela gera perdão e transformação. Essas duas coisas. Ok? Então é importante isso. Isso aí que eu estou falando para vocês é o mingauzinho do evangelho, isso aí. Isso aí não é nada novo. Isso é o mingauzinho, é o beabá, é a sopinha de letrinha do evangelho. É a papinha do evangelho, é isso. A fé salvadora gera o quê? Justificação e transformação. Isso aí, saber isso é fundamental. Para a gente até se avaliar. Eu creio mesmo em Cristo? Eu fui perdoado e fui transformado? Isso é importante. Por isso Paulo fala, examinai-vos e vede se estáis na fé. Ele fala. Porque ele olhava para os coríntios e percebia que eles estavam vivendo vidas como antigamente. Vidas de incrédulos. Ele fala, olha, é bom vocês avaliarem se vocês estão na fé mesmo. Porque não está havendo mudança de vida aí. Então ele estranhava isso. Então é importante saber isso para você se avaliar. Ok? Muito bem. Podemos seguir em frente? Sim ou não? Ok. Fala, Márcio. Você nasceu de novo? Quando? Em 88. 88. Quem te evangelizou? Na verdade, foi um hino que eu ouvi. Um índio que você ouviu? Um hino? Você ouviu um hino? Tá. 396. Hino 396. Que hino é esse? 396. Qual hino é esse? Esse é antigo, hein? Castigado em Jesus. Vamos cantar esse hino? Bom, olha, esse hino é um dos hinos de conteúdo teológico mais sério que existe. Porque fala uma coisa que hoje em dia ninguém lembra. Foi na cruz onde o meu pecado foi castigado. Em quem? Em Jesus. Se o meu pecado não fosse castigado em Jesus, seria castigado em quem? Em mim. Eu pequei. Eu. Quem tinha que ser castigado? Eu. Mas o meu pecado foi castigado em Jesus. E aí quando eu entendi isso, que o meu pecado foi castigado nele, eu criei. E aí fui perdoado. Bom, temos mais alguns minutos aí. Vamos ver a segunda lição rapidinho. Eu tenho que acabar às 9 horas, tá? Vamos ver lá. 12. Por isso também de um. Olha o 12 aí, ó. Por isso também de um, ou a partir de um. Aliás, já amortecido, quem é? Esse um. Abraão, né? Está claro aqui, né? Interpretação de texto, não é fácil, né? Quem é esse um? É Abraão. Por isso também de um, a partir de um, já amortecido. Olha lá, de novo a palavrinha. O verbo é o de morte, é o verbo necroo. Necroo. De onde vem a palavra necrosado, necrotério. Já viram essas palavras? Necrosado, já viu um dedo necrosado? Já viu, Kátia, um dedo necrosado? Morto, né? Necrotério, né? Necropsia, é morte. Necroo, é amortecer. Né? Ele aqui, amortecido. De um, aliás, já amortecido, saiu uma posteridade tão numerosa como as estrelas do céu e inumerável como a areia que está na praia do mar. Então, a lição que vem é a seguinte. Olha aqui, ó. A fé promove o andamento do plano salvador de Deus. Ok? Vou repetir a lição que sai daqui, desse versículo.
A fé promove o andamento do plano salvador de Deus. Abraão creu. O que aconteceu? Veio uma posteridade. E daí? Tem tanta gente que tem posteridade, não tem? Está cheio. Meu bisavô, meu tataravô, normal. Mas essa posteridade não é qualquer posteridade. Essa é a descendência da promessa, é o povo de Israel, de onde virá o Salvador. Então a fé dá andamento ao plano salvador de Deus. É interessante isso, né? Nós cremos hoje. A nossa fé, ela tem um efeito histórico. A nossa fé vai contagiar alguém, não vai? Vai dar andamento. Eu vou compartilhar essa fé com alguém um dia. E assim a minha fé vai dando andamento no plano salvador de Deus. Alguém fez um hino lá atrás, foi na cruz. Ele só fez um hino. Ela creu e fez um hino. Aí o Márcio lá, né? Já, né? Caído ali no pecado, né, já destruído, ele ouviu o hino. Aquele hino de fé deu andamento no plano salvador de Deus. O Márcio creu. Nasceu de novo. Aí ele se casou, teve filhos, criou os filhos no Evangelho. Ali, andamento no plano salvador de Deus. Então, a fé viva, verdadeira, ela faz isso. Ela faz o plano salvador de Deus, de alguma forma, caminhar. Aqui no caso, caminhou como? Ele teve origem numa posteridade. E essa posteridade realizou o plano de Deus de salvar o mundo, através de um povo dentro do qual nasceu o Messias. O Messias veio de Israel, a salvação desse Jesus vem dos judeus. É interessante isso. Você crendo hoje, você não sabe o impacto que isso pode ter lá na frente. Imaginou? Você pode escrever um folheto hoje, e daqui, sei lá, 100 anos alguém ler esse folheto. O seu folheto de fé, o seu testemunho de fé. E isso fazer com que o plano salvador de Deus vá caminhando mais e mais. Como nós chegamos aqui? Como nós nos tornamos crentes? A coisa veio vindo, né? Veio vindo. O meu avô, ele era lavrador no norte do Paraná. Analfabeto ali, plantando café lá, debaixo do sol ali no norte do Paraná, ali, condições difíceis. Ele é minha avó ali, ralando ali na terra. O que aconteceu? Homens crentes da América do Norte, naquela época, não sei o que aconteceu, naquele tempo, houve um movimento nos Estados Unidos missionário. Os batistas da época, não sei, houve um despertar missionário que eu não sei por quê. Não sei por quê. E vieram missionários para o norte do Paraná. Eles vieram. Homens simples também, chegaram aqui, aprenderam a língua e começaram a falar de Jesus para os lavradores. E meu avô, minha avó ali, ouviram o evangelho daqueles homens. E eles creram. E olha como a coisa foi caminhando. Eles falaram para os filhos deles creram. Os filhos deles falaram para os netos deles, eu criei. Eu falei para os meus filhos, bisnetos deles, minhas filhas todas creram no Evangelho. Foi a graça de Deus. Tem muitas pessoas que não é assim, né? Que os pais falam, os filhos não ouvem. Mas no nosso caso, Deus, não sei, na sua bondade, fez com que todos os filhos dele ouvissem o Evangelho e crescem. Tem uma passagem bíblica, né, pastor, que Deus fala que ele vai abençoar 1000 gerações, né? Isso ele não faz sempre. A Bíblia fala em Êxodo 20. Ele não faz isso sempre, ele faz. No nosso caso, não deu 1000, né? Até agora deu 3, né? Falta 997, né? Mas quem sabe, né? Estamos indo aí, né? Tá indo, né? Já chegou na 4ª já, né? Tá indo, né? Amém. Ele não faz isso sempre. Mas no nosso caso, ele fez. Minha mãe creu no Evangelho quando era menina, porque meu avô falou de Jesus. Meu avô falava de Jesus para mim, me ensinando as primeiras coisinhas da Bíblia, me ensinou. Minha mãe também, já crente, meu pai. Aí eu fui para a igreja, aceitei Jesus criança, né? Cresci, fiz seminário, crente. Deus na juventude me livrou de coisas horríveis, porque eu era crente, eu evitava as coisas horríveis, né? Cheguei no seminário, a Simone se apaixonou por mim, né? Casei, tive que casar com a Simone, casei, aí nasceu nossas filhas, falei de Jesus para elas,
Elas aceitaram Jesus também. A Simone falando todo dia de Jesus para elas, aceitaram Jesus. Aqui na igreja elas aceitaram Jesus. Ou seja, a fé, ela vai dando andamento, né? Ela vai dando andamento no plano salvador de Deus. Vai indo assim. Eu trabalhei no banco, eu era garoto, assim, moleque, não tinha nada na cabeça, só brincava. Mas eu falava de Jesus para as pessoas. E eu falei para vocês do Carneiro, lembra que eu falei do Carneiro para vocês? Meu colega chamado Carneiro. O nome dele não era Carneiro, era o apelido dele. Eu não sei o nome dele até hoje. Eu evangelizava o Carneiro. Eu falava, o Carneiro ria, zombava, e foi embora. Um dia eu estava aqui na igreja, dando um curso aqui, chegou o Carneiro. Quantos anos? Gente, coisa assim de... Eu tinha 14, 15 anos de idade. Chegou o Carneiro ali e falei, Carneiro? Eu falei assim, pastor Marcos, tudo bem? Lembra de mim? Eu falei, claro que lembro de você, está fazendo aqui? Eu sou crente. E minha filha veio aqui porque minha filha é crente e ela quer fazer o curso aqui da igreja. Eu não acredito que você é crente, mas eu sou crente. Lá atrás, eu vi evangelho, você pregava lá no banco, lá tal. Olha o que acontece, que coisa incrível isso. A fé vai dando andamento no plano salvador de Deus. É maravilhoso isso. Não acreditei. Se o Carneiro é salvo, qualquer bode é. Se o Carneiro salvou, olha que maravilha isso. Ele é membro de uma igreja aqui perto, aqui. Ele é membro de uma igreja aqui. Oi? Não entendi. Agora é ovelha. Mas olha, como é legal isso, né? Como é bonito ver isso. Muito bem. Mas vamos ver rapidinho, olha, já 9 horas já, meu Deus. Olha, rapidinho aqui, ó. Olha aqui, ó. Por isso também de um. Esse um aqui tem um lugar especial, é uma referência a Abraão. Agora, note bem, isso é muito importante, porque isso aqui evoca Isaías 51:2. Ronaldo, coloque Isaías 51:2. Isso aqui vai evocar 2 textos importantes aqui em Hebreus, que é Isaías 51:2 e Deuteronômio 26:5, ok? Vai lá, Ronaldo. Isaías 51:2, para a gente já fechar aqui. Depois, na semana que vem, eu continuo. Semana que vem sou eu de novo, tá, Nicolas? Sou eu, ok? Aí eu tenho que acabar isso aqui de algum jeito. Então, Isaías 51:2. Vai lá, olha lá. Olhai para Abraão, vosso pai, falando para Israel aqui, né? E para Sara, que vos deu a luz, porque era ele único, quando eu chamei. Olha como o autor de Hebreus, ele lembra dos textos bíblicos, hein? A cabeça dele está cheia de versículos. Então, o que ele escreveu evoca essa ideia, ó. Era ele único quando eu chamei, o abençoei e o multipliquei. Então, é uma realidade que o autor de Hebreus tem na cabeça dele, certamente sabia Isaías de cor, talvez até, e ele deixa isso transparecer no texto. A cabeça dele está cheia de versículos bíblicos. Olha Deuteronômio 26:5. Vai lá, Deuteronômio 26:5. Vai lá. Deuteronômio 26:5. Olha aqui. Ó. Olha isso aqui. Sabe o que é isso aqui? Isso aqui é uma cerimônia. Isso aqui, ó. O que vem aqui é uma cerimônia. Em Israel tinha a oferta das primícias. Então o lavrador pegava os primeiros frutos e ele oferecia para Deus. E quando ele oferecia para Deus, ele recitava umas palavras. Olha que bonito. Não é bonito isso? Ele oferecia aquilo para Deus e fazia uma recitação. Era uma confissão que ele fazia naquela hora. Olha o que ele falava. Então testificarás perante o Senhor teu Deus e dirás. Olha o que ele dizia. Na hora de entregar a oferta dele de alimentos, né, de colheita. Olha o que ele fazia na época. Arameu, prestes a perecer, foi meu pai. Olha só, ele falava. E desceu para o Egito. E ali viveu como estrangeiro com pouca gente. E ali veio a ser nação grande, forte e numerosa. Ele fala isso. Ele falando que os ancestrais dele, ainda na época do Egito, eram poucos. Mas o que aconteceu? Ali ela se tornou uma nação forte
e numerosa. Então é possível que o autor de Hebreus lembre desse texto também, porque era uma recitação, era uma confissão cerimonial que a pessoa fazia na hora de entregar sua oferta. Ele evoca Abraão, arameu. Abraão era da onde? De Arã, lá na Mesopotâmia. Arameu, prestes a perecer, foi meu pai. Aí depois ele dá um salto na história, né? Desceu para o Egito, aí já a história já mais recente do Êxodo. Meus ancestrais dele desceram do Egito. Viveram como estrangeiro com pouca gente, mas se tornou forte, grande, numeroso. Então essa é a noção presente aqui. Então note como isso para o judeu era um milagre. Então o que o autor de Hebreus evoca aqui era algo muito importante. Essa realidade, olha, Abraão era um só, velho, sem condições de ter filhos. E a partir dele e de sua esposa velhinha, surgiu uma nação tão numerosa, que não se pode contar. O texto prossegue, vamos ver na semana que vem, o texto prossegue falando que da sua posteridade, dele veio a posteridade tão numerosa como as estrelas do céu e como a areia que está na praia do mar. Então, na semana que vem, vamos comentar essas duas frases. Volta lá do 12. Aqui, está aqui, ó. Olha aqui, ó. Já amortecido. Vamos ver essa palavrinha de novo aqui. Essa palavrinha, amortecido, tem um sentido. Ela é usada. Eu vou mostrar para vocês semana que vem. Agora não vai dar tempo. São 9h05. Mas na semana que vem eu vou mostrar para vocês o uso dessa palavrinha num sentido figurado. O apóstolo Paulo, em Colossenses, ele usa essa mesma palavrinha, mas no sentido figurado. Como é que você sabe que é figurado? Porque a gente sabe quando é figurado. Se eu falo para minha filha, você é uma flor, significa o quê? Que eu tenho que jogar água em cima dela? Não. É um sentido figurado. Qualquer pessoa sabe quando o sentido é figurado. Então eu vou mostrar para vocês o sentido figurado dessa palavra. Aparece a palavra amortecido em Colossenses no sentido figurado, muito importante para a nossa vida, entender esse sentido figurado, tem a ver com o nosso modo de viver. Nós veremos isso aqui. Sai uma posteridade tão numerosa como as estrelas do céu. Nós vamos ver onde surgiu essa figura de Israel como sendo tão numerosa, tão numeroso como as estrelas do céu. Onde surgiu essa ideia, essa figura? E aqui também é inumerável como a areia que está na praia do mar. O apóstolo Paulo usa essa expressão também. E ele fala sobre Israel. Só que ele fala sobre Israel dizendo que é inumerável, mas ele faz uma observaçãozinha meio triste. Ele fala, olha, ainda que eles sejam tão numerosos, aí ele completa com uma ideia que não é muito bonita não. Mas era necessário que ele ensinasse isso. Ele fala, olha, Israel é numeroso como a areia que está no céu. Que está no céu não. A areia que está na praia do mar. Mas infelizmente... Mas o que é, pastor? Quer saber? Venha na próxima quarta-feira. E aí eu vou contar o que é. Gente, vamos fazer oração? Como será a nossa oração hoje? Diante disso aqui. Do que aprendemos. Agradecer o quê? Pela nossa justificação. Agradecer pela nossa justificação, que é pelas obras. Não. A justificação que é pela fé, somente pela fé em Cristo, que morreu na cruz do Calvário e ressuscitou para a nossa justificação. Ele recebeu o castigo do nosso pecado. Foi na cruz onde o meu pecado foi castigado, em Jesus. Na carne dele, o meu pecado foi punido. Deus puniu o meu pecado na carne dele. Terrível isso. Vamos agradecer por isso. O que mais vamos agradecer? Como será a nossa oração no final agora? Vamos agradecer por isso. E o que mais vamos agradecer? Tem mais alguma coisa? Querem falar? Ou não? Que silêncio é esse? É só isso mesmo? É só isso, André? Só isso? Erickson, só isso? Essa
que essa história prossiga, né? É a saga da fé. Olha que bonito isso que eu falei agora, né? É a saga, né? É a saga da fé, né? Ela segue, né? Eu vou esquecer, tem que anotar, né? É a saga, é a história da fé, né? E vai indo, né? E vai superando obstáculos e chegando em lugares que a gente nem imagina. Onde é que você morava quando você escutou esse hino aí? Onde é que você morava quando você escutou esse hino aí? Guarulhos, devia ser. Onde? Mas onde você morava na época que você ouviu o hino? Vila Gustavo. Vila Gustavo, olha, chegou até em Vila Gustavo o negócio. E achou o Márcio lá. Mas eu ouvi esse hino na Vila Prudente. Ah, na Vila Prudente, onde eu nasci. Ah, agora está explicado, né? Eu nasci, agora sim, você foi para a civilização, aí ouviu, agora entendi. Né? Porque eu nasci na Vila Prudente, nasci na rua José Zap. Vamos fazer a oração então, agradecendo por essas coisas e pedindo também. Senhor Deus, muito obrigado pelo evangelho maravilhoso que a sua palavra expõe. Que doce essa mensagem. A mensagem que diz que naquela cruz o Senhor Jesus foi punido no nosso lugar. O nosso pecado foi punido na carne dele. E agora, ó Deus, podemos desfrutar do perdão, nós os que cremos. Muito obrigado por isso. Que evangelho maravilhoso, que boas novas santas são essas, que removem a nossa culpa pela fé, que nos dá herança com os santos no reino da luz, que nos concede a condição de filhos do Senhor, ainda que nada mereçamos. Obrigado por isso, pelos hinos que cantamos, pelos testemunhos que ouvimos hoje, pela sua graça sempre atuante, sempre avante, sempre seguindo em frente, alcançando pessoas nos lugares próximos e nos lugares distantes, nas mais diversas condições sociais, nos palácios, nas choupanas, em qualquer lugar. A sua graça sempre atuando, seu evangelho ao longo dos séculos falando aos corações, quebrando corações, fazendo com que pecadores impenitentes, de corações duros, se prostrem diante do Senhor e creiam e sejam salvos. Obrigado por isso, porque nós estamos entre esse número de pecadores de coração duro que um dia o Senhor quebrantou. Obrigado por isso, por esse evangelho tão rico e tão lindo. Obrigado porque aprendemos que a salvação é pela fé somente. Obrigado porque a compreensão dessas coisas só é possível por meio da ação do seu Espírito em nós. E o Senhor agiu assim. Obrigado. Obrigado porque pudemos nos reunir aqui hoje em liberdade, aprender essas lições, crescer espiritualmente. Obrigado porque o Senhor nos deu alegria e unidade para que estivéssemos aqui hoje, disposição também, e suplicamos que agora o Senhor nos leve em segurança para casa, que encontremos os nossos queridos bem e que o Senhor nos dê um restante de semana debaixo da sua paz. Pedimos em nome de Jesus. Amém.